Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Miguel Longo, sou aluno do sexto período de licenciatura em Educação Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faço parte do LabFormos. Hoje eu venho trazendo uma pesquisa relacionada ao treinamento de força para indivíduos com amputação em membros inferiores, e eu sou orientado pelo professor Dr. Cláudio Meribel Bente e o professor Tiago Wellington da Silva Pio. Antes de entendermos toda a questão da amputação, do treinamento de força, tem que se ressaltar que, segundo o último censo do IBGE, em 2010, que já é um censo, infelizmente, antigo, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, elas se autodeclararam com algum tipo de deficiência. Esse dado ele é um pouco contestado, mas é o último dado oficial que se tem. Até porque, como as pessoas se autodeclararam, não teve algum laudo, esse número pode estar inflado. Mas esse é o dado que o IBGE tem de 2010. Esse ano teria outra pesquisa, mas não teve por conta da pandemia. E desses 24%, 7% dessas pessoas elas têm alguma deficiência motora. E a amputação ela está inclusa nessas deficiências motoras. A amputação nada mais é que uma retirada total ou parcial de um membro, seja ele membro superior ou membro inferior, mas especificamente nessa pesquisa nós vamos tratar sobre as amputações de membros inferiores. No Brasil, segundo a Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada de 2013, 85% das amputações são de membros inferiores. Então, nós vemos que tem uma grande quantidade de amputações de membros inferiores no Brasil. E segundo o Santos e colaboradores, em 2018, as amputações são um problema de saúde pública. Os principais fatores associados às amputações, nós podemos ver que são as causas externas, e aí entraria acidentes e coisas do tipo, algumas doenças infecciosas, doenças do aparelho circulatório, diabetes, entre outras. Mas a gente tem que analisar que 33%, a maioria da frequência de procedimento de amputação no SUS é sobre essas causas externas. Então, a gente, quem não conhece algum parente, algum amigo, ou amigo de um amigo que sofreu um acidente e teve que sofrer uma amputação, então é muito comum ter esse tipo de amputação. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria destacar, é que se juntarmos as doenças do aparelho circulatório e a diabetes, somadas, equivalem a 30% dos casos. Então, fica muito ali próximo das causas externas. Só que também temos que ressaltar que tanto essas doenças como a diabetes, elas têm muita relação com a obesidade. E, infelizmente, as pessoas que sofrem amputação, elas podem já estar obesas e isso dificulta muito também no processo de reabilitação. Também tenho que dizer que esse é um dado também um pouco antigo, não consegui um dado mais atual, e ele é de 2011. Então, esses números podem ter mudado bastante durante esse tempo. Wong e colaboradores em 2014 também mostram alguns fatores associados à amputação, como o hábito de fumar, a doença arterial, tanto a diabetes, hipertensão e algumas complicações com úlceras. Tem alguns níveis de amputação, e alguns deles são a hemipelvectomia, a desarticulação do quadril, a amputação transfemoral, a desarticulação do joelho, a amputação transtibial, a desarticulação do tornozelo, o SIM, e amputações parciais do pé. No artigo de revisão do Will Hoyt e os colaboradores em 2020, nós podemos ver nessa imagem que eles apresentam alguns tipos dessas amputações. Então, aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Mas se não conseguir, não tem problema. Tem algumas articulações, a de quadril, a transfemoral, vemos aqui a desarticulação de joelho, a transtibial e algumas amputações na região do pé. Então, são diversos tipos de amputações, e essas amputações estão citadas aqui, demonstrando cada nível de cada uma delas.
Isso é muito importante, entender cada nível dessas amputações, porque isso vai ter um grande diferencial no modo de agir referente ao treinamento de força com as pessoas amputadas. Em específico, nós vamos tratar tanto da amputação transfemoral quanto transtibial, que são os mais frequentes nos artigos. E aí, Miguel, qual é a importância disso tudo? Tudo bem, a gente entendeu os níveis de amputação, nós entendemos que muitas pessoas na sociedade brasileira, elas têm uma amputação, são pessoas com deficiência, mas qual a importância do treinamento de força para essas pessoas? E aí eu vi esse artigo de Hanson, Dent e Sowers, de 2020, um artigo bem recente, e eles vêm mostrando que as amputações de membros inferiores têm alta relação com déficit de força. Então, as pessoas que sofrem esse tipo de amputação, eles acabam contraindo déficit de força na região da perna, onde eles tiveram a amputação. Em relação à amputação transtibial, ainda nesse artigo, olha quantas coisas acontecem com essas pessoas. Elas têm uma fraqueza muscular nos extensores e flexores do joelho, do membro residual, que é mais conhecido como o coto da pessoa, né? Tem déficit na força em membros residuais menores, ou seja, quanto menor esse coto, quanto menor esse membro residual, também a força ela vai estar mais deficitária, em contrapartida, se esse membro for um pouco maior, essa força vai estar menos deficitária, mas ainda vai acontecer esse déficit. O impacto do déficit, ele também se demonstra só relevante no primeiro ano de amputação. Isso é algo que me chamou bastante atenção e tem que se ressaltar, porque no primeiro ano, essa pessoa ela tem um impacto muito grande com esse déficit. E depois, quando ela vai tendo aquela reabilitação, ela vai ser protetizada, ela vai começar a andar, esse déficit tende a diminuir, não sendo de alto impacto para essa pessoa. Outro fato bem interessante é que não há definição na relação entre a idade e o déficit de força em indivíduos com amputação transtibial. Também não há definição na relação entre, na verdade, entre a idade e déficit de força nesses indivíduos, como também não tem influência em relação tem influência em relação ao sexo feminino. Elas tendem a ter mais déficit de força do que os homens. Em relação à amputação transfemoral, que é acima do joelho, as pessoas tendem a ter uma fraqueza muscular na região do quadril, já que a amputação transfemoral, a pessoa não tem a região do joelho, não tem como ela ter uma fraqueza muscular naquela região, correto? Então, essa fraqueza ela já vai diretamente para a região do quadril. E tem uma grande relação também entre o tamanho do coto e a força do quadril. Nós vimos anteriormente que o tamanho do coto ali, desse membro residual, ele também tinha relação com o déficit. E aqui também vai ter essa relação. Algo em comum entre os dois tipos de amputação, tanto a transfemoral quanto a transtibial, que o nível de atividade física está relacionado muito próximo com a perda da força muscular. E o desuso da prótese também vai influenciar nesse fator. O que acontece também é por a pessoa ela já está sedentária, ela tende a não praticar atividade física. E por ela não praticar a atividade física, ela tende a ter a perda de força muscular. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. A pessoa ela não consegue sair daquele ciclo e vai perdendo cada vez mais força muscular. Então, tem que chegar a um ponto de partida, essa pessoa começar a fazer um treinamento para ela perder esse déficit e ela ter menos fadiga e ela se sentir mais motivada para continuar um sistema de treinamento. Então, se torna um ciclo vicioso que tem que, em algum momento, ser quebrado. Algumas outras questões acontecem com a pessoa com amputação de membros inferiores em relação à força muscular. Então, quanto menor a força muscular, resulta em mudança na marcha, redução da eficiência energética, menor resistência ao caminhar, carga articular alterada, elevação do risco de osteoartrite e pode ocasionar a dor lombar crônica. E temos que relembrar, quando tem a mudança na marcha, isso é muito importante ressaltar, que a pessoa que ela é amputada, quando tem uma mudança na marcha,
ela vai ter muito mais dificuldade de caminhar. E tendo essa dificuldade de caminhar, vai ter toda essa questão da eficiência energética. E ela vai ter menos resistência ao caminhar. Então, são vários fatores que viram como fosse uma bola de neve e atrapalha muito na vida dessa pessoa com deficiência. Além de poder ocasionar como a osteoartrite e a dor lombar crônica. Inclusive, essa dor lombar crônica é muito falada em outros artigos. Nessa revisão de Halt e colaboradores também em 2020, ela vem falando mais algumas implicações que a pessoa com uma amputação ela pode sofrer. Então, ele cita alguns outros artigos que eu discriminei aqui e fala sobre esses efeitos. Ela vai ter um desequilíbrio muscular, ela vai ter atrofia das fibras musculares 1 e 2 na perna amputada, ela vai ter redução na frequência de atividades físicas, resultando na obesidade, coisas que falamos anteriormente, e perda de equilíbrio e aumento do risco de queda. Então, são fatores que podem até contribuir para a desestimulação dessa pessoa em praticar uma atividade. Se ela tem um desequilíbrio, ela pode cair a qualquer momento, o risco de queda ele é acentuado, essa pessoa pode ficar desestimulada a participar de uma atividade física. Também, nós vamos ver mais à frente que as atividades físicas que vão ser direcionadas para essas pessoas também tem que levar em consideração esses fatores, porque essa pessoa pode estar obesa, essa pessoa, por ter esse risco de queda acentuado, tem que se tomar um cuidado, quais aparelhos essa pessoa vai utilizar, quais exercícios essa pessoa vai fazer. Então, são diversas condições que têm que ser muito bem observadas antes de criar um programa de treino para essa pessoa com deficiência. Também há outros fatores, né, esse artigo também vem falando, como fatores mais relacionados ao lado psicológico, como a depressão, vai falar sobre a dor nos membros inferiores, vai também falar, entre outras problemáticas, aí cita alguns remédios que a pessoa vai tomar e outros efeitos que esses remédios vão trazer. Então, além disso tudo, também tem a questão da dor fantasma, que na ciência ainda não se sabe o porquê de acontecer isso. Também não se sabe se tem alguma relação entre o exercício, o treinamento de força e a redução dessa dor fantasma. Então, há vários outros fatores também que precisam ser ditos. E aí, quais são os benefícios? Quando você tem uma pessoa amputada fazendo a atividade de treinamento de força, vem alguns benefícios. E esses são a melhora na caminhada, o combate à atrofia muscular, redução do déficit bilateral, aumento da força para manter o equilíbrio, que é bem importante também, né? Melhora na marcha, impedindo a prótese de arrastar no chão, e melhora na força do quadril. Então, são benefícios que vão de encontro a todas aquelas problemáticas que na redução da força muscular daquela pessoa, trazendo, então, uma melhor qualidade de vida para a pessoa fazer tanto atividades básicas do dia a dia, como levantar da cama, pegar um prato na cozinha, ir até a cozinha, pegar um prato, descer uma escada, subir uma escada, ir na rua, pegar um ônibus, ir ao seu trabalho, como atividades esportivas de alto rendimento. E tem uma questão bem interessante, que é sobre a dor lombar crônica em amputados de membros inferiores. Como eu disse anteriormente, há diversas consequências que podem resultar da amputação dessa pessoa. E uma dessas consequências é a dor lombar crônica. E ela é muito comum em amputados de membros inferiores. E essas possíveis causas para acontecer isso são a atrofia muscular, o nível da amputação também pode interferir, e a compensação na região lombar, por conta dessa simetria que essa pessoa com amputação, ela tem quando vai usar uma perna mecânica. Então, se for uma criança, a criança constantemente, ela está mudando de altura, ela está crescendo, e essa prótese pode, infelizmente, se não tiver uma adequação ao tamanho, com o protesista, ficar menor do que a perna biológica daquela criança. Então, a criança vai crescendo e a outra perna ela não cresce junto. Não é um osso, não tem músculo. Ela tem que ir num protesista para ele chegar e aumentar a altura daquela prótese para não ter esse desnível. Isso é muito comum de acontecer não só entre crianças,
mas em adultos também. Conforme a pessoa vai andando, dependendo se aquela prótese ela não tiver muito apertada, o tubo ele começa a entrar para a parte do joelho e aquela prótese, aos poucos, 1 centímetro, 2 centímetros, ela diminui. Isso pode fazer uma interferência muito grande na coluna da pessoa. Alguns exercícios podem ser muito importantes para combater a dor lombar crônica amputada, o exercício de resistência. Ele vai aumentar a força muscular, ele vai ajudar no combate a essa atrofia muscular, ele vai diminuir as dores lombares e também vai diminuir o uso de medicamentos, inclusive medicamentos que citamos anteriormente em outro artigo, além de melhorar também a qualidade do caminhar e do equilíbrio da pessoa. Tem algumas indicações de exercícios e contraindicações de exercícios para pessoas com amputação de membros inferiores. Isso também, gente, é relacionado à dor lombar, ok? Esse artigo de revisão de Wasser e colaboradores, e ele vem dizendo que exercícios para estabilização da coluna são muito importantes e não tem contraindicação em relação aos aparelhos. Então, aparelhos de musculação, faixas elásticas, pesos livres, etc., eles podem ser utilizados. Então, ele também indica alguns exercícios, como extensão lombar, afundo e prancha, adução de quadril, de duas formas, a extensão do quadril, forma de ponte, e exercícios de estabilização com bola. Uma contraindicação é o exercício que causa a periferização da dor, e também exercícios com alta carga no início de um programa de treino. Aqui podemos ver alguns tipos dos exercícios citados. Infelizmente, não achei fotos com pessoas amputadas para mostrar aqui. Outras recomendações são de exercícios para os transtibiais e transfemorais, e isso é específico para cada tipo de nível de amputação. No caso dos transtibiais, é muito importante que o foco seja no quadríceps, nos isquiotibiais, no quadril e no core. Até por conta de a pessoa ter toda essa região de membro residual, e esse membro residual não pode atrofiar. Se a pessoa utilizar uma prótese, aí mesmo que tem que não pode deixar esse membro atrofiar, porque isso vai interferir diretamente na qualidade de vida da pessoa. No caso dos transfemorais, esse foco ele só vai ficar no quadril e no core. Os exercícios eles podem ser adaptados para cada pessoa, independente do nível da amputação. Eles podem ser muito bem adaptados. O uso da prótese ele também deve ser estimulado quando for necessário, mas, claro, nós temos que tomar muito cuidado com a utilização da prótese em certos exercícios. Quando necessário, ele deve ser estimulado sim. Mas, em alguns momentos, o uso da prótese ele pode até ser perigoso para a pessoa. Imagine uma pessoa amputada num leg press e ele está utilizando tanto a prótese quanto a perna dele. Ele está fazendo aquele exercício e, por algum motivo, ele não aguenta aquele peso todo, ele bota um peso maior do que ele aguentaria e não dá tempo de ele travar a máquina e acontece aquele estrago todo, não só na prótese, como na outra perna. E aí o que acontece? Aquela prótese pode quebrar, aquele ferro da prótese pode vir na pessoa e causar um acidente gravíssimo. Mais do que já iria causar, pode ocasionar um acidente gravíssimo. Claro, isso é um exemplo muito extremo, mas não podemos negar que pode acontecer acidentes assim, relacionados ao uso da prótese durante o exercício de treinamento de força. Ok? As pessoas mais ativas, elas vão tender a ter próteses que auxiliem mais nesse estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa recém-amputada. Quando ela vai ser tratada pelo SUS, isso eu digo pelo SUS, tá? Porque a gente pode tratar até uma questão relacionada a dinheiro. Por quê? Pelo SUS, o SUS ele vai chegar, até por conta de não ter tantas verbas, né? Ele não vai dar a melhor prótese do mundo para aquela pessoa recém-amputada. Até porque ela não tem necessidade naquele momento de ter uma prótese daquela. Então, aquela pessoa ela vai receber uma prótese mais simples e ela vai ter uma vida com aquela prótese mais simples. Em compensação, uma pessoa mais ativa, no SUS, ela recebe uma prótese relacionada ao nível de atividade que ela tem. E eu falo isso no SUS porque, nas clínicas particulares, eles tendem a vender a prótese mais cara possível. Então, a pessoa que
ela é recém-amputada, talvez ela não precise daquela prótese, mas por essa questão ela acaba tendo influência ali da clínica para ela comprar essa prótese um pouco mais cara. E o que isso tem a ver com treinamento? Geralmente, essa prótese mais simples, ela não vai aguentar certos exercícios. Então, temos que ter ciência disso na hora de prescrever o exercício para a pessoa com deficiência. Outras recomendações, essas são feitas num artigo do Will Wright e colaboradores, que é sobre o treinamento de força para pessoas amputadas. Isso vai na questão geral, não só para a questão da dor lombar crônica, como vimos no artigo do Osser. Ele recomenda que esse treinamento de força ele seja logo após a primeira semana pós-operatória. E eles devem ser prioritariamente de cadeia fechada. Isso é algo que eu preciso me aprofundar mais um pouco, que eu ainda não consegui entender o porquê de ser tão prioritário exercício de cadeia fechada. No artigo ele não discrimina muito sobre isso, mas eu vou procurar saber melhor para poder, em próximas apresentações, falar isso para vocês. Mas ele cita, claro, que os exercícios de cadeias abertas eles podem ser adaptados para, no caso, ser de cadeia fechada, quando o profissional de educação física achar necessário. E os exercícios devem ser focados na força e na resistência do quadril, do joelho e do tornozelo. E também deverão focar na força muscular excêntrica do quadril, do tornozelo, para controlar a estabilidade na movimentação. E ele cita o protocolo do Delorme, que consiste em 3 séries de 10 repetições de 50%, 75% e 100% de 10 RMs. Ele cita também as etapas e os procedimentos que deverão ser feitos nesse protocolo para a pessoa amputada. Então, a primeira etapa é determinar o 10 RM desse indivíduo amputado, depois aumentar a porcentagem desse 10 RM a cada sessão de treino durante a semana, nessas porcentagens citadas, além de, após a semana, ele deverá testar novamente o 10 RM desse indivíduo e depois vai voltar àquele ciclo. Os exercícios eles podem claramente ser adaptados para as expectativas e necessidades dessa pessoa amputada. Então, uma pessoa que quer exercícios relacionados ao emagrecimento, à hipertrofia, eles podem ser adaptados para essas pessoas. E ele vai citar, então, alguns exercícios, tanto aeróbico como de treinamento resistido. Claro que o aeróbico, nesse primeiro momento, vamos descartar e vamos focar só no treinamento resistido. Então, primeiramente, vocês podem observar que é bem progressivo. Então, ele começa com 3 séries de 8. Vocês podem ver a questão do descanso de 120 segundos, o número de sessões também e os exercícios. Eles vão se modificando e vai aumentando o número de repetições, também o número de sessões durante a semana e o descanso ele vai sendo reduzido. Esse aqui anteriormente foi o primeiro mês e agora vamos para o segundo mês. No segundo mês nós vamos encontrar também essas mesmas processos de progressividade, porém os exercícios vão ser diferentes. Então, alguns exercícios já são feitos na máquina, vamos usar o protocolo e também vamos reduzir os segundos de descanso dessa pessoa. 120, 90 e depois 60. Algumas indicações e contraindicações também citadas no artigo do Roth e seus colaboradores, que são necessária autorização médica prévia a qualquer programa de exercício, então não pode ser de qualquer maneira, essa pessoa ela tem que ter uma indicação médica antes. E alguns exercícios podem ser contraindicados. Exercícios prolongados em alta intensidade, eles não são indicados. Exercícios que levem ao atrito do coto ao encaixe da prótese também não são indicados. É indicado verificar a taxa de respiração e parar a atividade se o indivíduo apresentar tontura ou vertigem. É indicado também levar em consideração o meio de transporte do amputado até a sessão de treinamento.
e também deve-se evitar o uso de esteiras, simuladores de escadas e elípticos, e também deve-se pensar no processo de adaptação dessa pessoa, se for utilizar esses aparelhos. Em relação ao exercício prolongado, essas pessoas elas tendem a ter uma baixa resistência, podem estar obesas, então isso pode acabar desestimulando essa pessoa. E por que a gente tem que se importar tanto do atrito do coto no encaixe da prótese? Infelizmente, nem todas as pessoas têm uma prótese, um encaixe, que também é chamado de soquete, feito da forma correta. E dependendo de quanto a pessoa ela já vem treinando, ela pode emagrecer ou ela pode também estar crescendo um pouco ali esse membro residual. E o que acontece? O encaixe, o soquete da prótese dessa pessoa, que é onde que encaixa o membro residual, esse contato entre o membro residual e a prótese, ele pode ficar tendo um atrito entre o coto e esse encaixe. Então, vai ficar batendo mesmo ali. Toda vez que a pessoa andar, o coto ele vai levantar um pouco do encaixe e quando a pessoa for pisar novamente no chão, ele vai impactar novamente lá no fundo desse soquete. E o que acontece é que isso pode gerar feridas. Então, tem que ser muito bem pensado os exercícios que podem levar a esse atrito. Sem contar, dependendo do nível de amputação, pode também ferir em relação ao osso e pode ter outros tipos de ferimentos ali nessa pessoa. Então, tem que se evitar exercícios que provoquem muito impacto entre o atrito ali do coto e o encaixe da prótese. E em relação à taxa de respiração, eles vão falar que essas pessoas também, elas têm uma dificuldade em relação à respiração, por N fatores que foram citados anteriormente, e isso deve ser evitado. E por que devemos levar tanto em consideração o meio de transporte dessa pessoa? Claramente, uma pessoa que vai chegar de carro, ela vai estar muito menos cansada do que uma que veio no ônibus. Agora, imagina uma pessoa que veio no ônibus, em pé, que nem sempre vão ceder o lugar para essa pessoa amputada no ônibus, e aí ela já teve todo aquele atrito do coto com o encaixe dela, porque talvez o encaixe está um pouco largo, ou pode estar um pouco apertado, e ela chega lá e você quer botar um treinamento bem pesado, e ela não aguenta por conta desse todo o trajeto que ela fez da casa dela até o local do treinamento. E evitar o uso de esteiras, simuladores de escada e elípticos é muito por conta do equilíbrio e do risco de queda. Então, pode sim usar, mas deve ser feito de uma maneira mais lenta. Tem que ter um processo de adaptação, começar mais devagar e depois a pessoa aprendendo com o tempo e ver se vai dar certo ou não. Por conclusão, é perceptível a importância do treinamento de força na melhora da qualidade de vida da pessoa amputada. O treinamento resistido é muito eficaz para auxiliar nessa reabilitação da pessoa amputada e o valor social que o treinamento resistido pode trazer para a pessoa amputada e para a sociedade como um todo deve ser muito destacado. E eu gosto de destacar isso porque não é só um treino, não é só puxar ferro, nós temos que destacar um grande fator, que quando vimos anteriormente, há diversas problemáticas que podem surgir para essa pessoa amputada. Ela pode ter dificuldade de caminhar, ela pode ter dificuldade de levantar a perna. Quando eu cito ali arrastar a perna, é arrastar mesmo o pé da prótese no chão. Então, ela não consegue, muitas vezes, subir uma escada. Essa pessoa, muitas vezes, ela pode ter um déficit em alguma área. Isso pode dificultar a vida dela com os filhos, ela quer brincar com o filho, ela tem uma esposa, um esposo, quer ir para um evento, quer praticar um esporte, e essa pessoa tem uma dificuldade, sem contar que essa pessoa também pode ter uma dificuldade de arrumar um emprego, porque a empresa não é acessível, ela não consegue subir uma escada, ela não consegue subir num ônibus, ela tem dificuldade para pegar um transporte público. Então, há vários fatores que o treinamento de força, diretamente, indiretamente, vai influenciar tanto na vida dessa pessoa, como da sociedade que está ao redor dessa pessoa. Isso também é questão de emprego. Então, por exemplo, se mais pessoas amputadas, que em vez de ficar em casa só recebendo auxílio do governo, forem trabalhar, isso vai
ajudar muito na questão da contribuição. E tem uma frase muito interessante, eu esqueci de citar aqui, mas a frase é muito interessante, do Ludwig Gottman, que foi o criador dos Jogos Paralímpicos, que ele fala que o sonho dele é que toda pessoa com deficiência se tornasse um verdadeiro pagador de impostos. Isso porque, na época, e inclusive no Brasil também tem muito disso, a pessoa com deficiência, ela geralmente não trabalha e vive só de auxílio do governo. Não estuda, não trabalha, então é uma frase bem interessante que eu gostaria de terminar essa apresentação. Aqui estão algumas das minhas referências, e eu quero agradecer muitíssimo a atenção de todos vocês. Estão aí meu e-mail de contato e também meu Instagram, caso alguém queira um contato mais informal. Muito obrigado a todos.